Ok, Márcio. Bom, boa noite, meus amigos. Vamos dar início a mais uma oportunidade de Aprendendo com André Luiz, estudando hoje no capítulo 7, Explicações de Lísias. Para darmos início ao nosso estudo, vamos à nossa oração de hoje. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho. Obrigada pelos amigos queridos, tanto da espiritualidade, quanto aqui os amigos presentes encarnados. Por mais essa reunião agradável, amorosa, amistosa, cheia de curiosidades, de interesse, onde nosso amigo André Luiz nos ajuda com a sua franqueza, despido de todas as suas vaidades, abrindo seu coração, para que nós, junto com ele, possamos aprender mais um pouco no dia de hoje. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos começar, então, as explicações de Lísias. Podemos começar, então? Bom, esse capítulo 7 é um capítulo, pelo que eu vi, bastante interessante, que ele fica alternando seus estados emocionais, né? Entre o júbilo de observar com as carências que ele sente, e é bem interessante como ele flutua nessa condição psicológica que ele apresenta aqui, bastante compreensível, né? Vocês, por favor, me interrompam, fiquem à vontade, quando quiserem fazer algum questionamento, estamos aí. Vamos dar início, então. Ele começa assim. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíam as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Então, ele já começa dizendo que, à medida que ele tentava se habituar e conectar à nova condição que ele estava, ele começava a sentir um desafogo, um alívio, o coração ficava mais leve, né? Porém, ele notava que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Se aqui no mundo físico, né, a gente já percebe o quanto a nossa linha de pensamento mostra como vamos nos sentir, eu acredito que na espiritualidade, no mundo espiritual, isso deva ser mais patente, né? Mais fragoroso, assim, a coisa deve ser mais flagrante. Porque à medida que ele se habituava, ele se desafogava. Mas aí que ele começava a recordar daquilo que ele já sentiu, as sensações voltavam nele imediatamente. Eu não acho isso muito interessante? É que a gente vê que, por exemplo, aqui quando a gente está num momento de perturbação com alguma coisa, é muito dolorido, você volta naquela situação, aí você sente aquela dor profunda, né? Agora você imagina alguém fora do corpo físico. Ali não existe, né, nada para amortecer as dores, as angústias, nada. Ali a realidade é nua e crua. Então, Nenhuma barreira para se esconder, né? sim, quando se encontra um desequilíbrio, é muito mais difícil de conseguir o equilíbrio do que aqui. E aqui, em certas situações profundas que a gente passa, a gente demora, às vezes, um tempo para conseguir reequilibrar novamente. Você imagina lá do outro lado, sem esse amortecimento do corpo, sem toda essa situação, né, que ele, além de estar longe da família, toda aquela situação que ele passou lá no umbral, eu imagino que o negócio não deve ser fácil, não. Você manter uma linha, um padrão de pensamento, uma linha de conduta assim, mental, deve ser, para mim, um dos exercícios mais difíceis que tem, porque a gente é bem flutuante, né? É. E uma espécie de constrangimento que ele sentia, né? O tempo todo, constrangido por ter errado, constrangido por falar besteira, constrangido por não se adaptar, inclusive ele sentia mágoa porque não se adaptava, está escrito, a mágoa da inadaptação. Então é um constrangimento geral, ele estava bem fragilizado nesse momento. Bem fragilizado mesmo.
E outra coisa interessante é que ele fala, olha, o receio do desconhecido, quer dizer, ele nem sabia direito o que estava acontecendo, aquele lugar onde ele estava, ele não tinha certeza, né, do que era aquilo ali, porque era muito diferente de tudo que ele havia conhecido, né, tanto aqui no plano físico, quanto lá no umbral. Então, o que será que vem depois, né? Será que eu vou ficar a vida toda aqui? Será que eu vou voltar para aquele lugar onde eu estava, né? Então, é uma coisa, assim, que é uma coisa que preocupava muito ele também. Mas Exatamente. uma coisa interessante que a gente se pergunta é o seguinte: bom, ele já desencarnou, nós já desencarnamos muitas vidas, né? Isso é a pergunta que eu ia exatamente fazer, Paulo. Você leu meus pensamentos. Ele desencarnou muitas vidas, ele já passou pelo plano espiritual muitas vezes, nós também. Por que essa sensação do desconhecido, esse Porque esse receio? assombro, né? Porque esse assombro é assim como, oh, meu Deus, nunca vi isso. Ele já viu isso, nós já vimos isso. Tá, nós vamos falar, vou dar minha opinião. Peraí, Batista, segura aí, Tá? Batista, dá minha opinião. Então, o que eu já li sobre isso é o seguinte, que graças a Deus, né? Assim como nós reencarnamos e esquecemos, quando desencarnamos, nós também esquecemos das outras passagens. Por quê? Porque isso traria. Você imagina ele tá lembrando agora que na outra vida, lá em Roma, ele matou, fez não sei o quê, que não sei o quê. Então, acho que o esquecimento também no plano espiritual é muito importante. É igual aqui. Existe esse benefício do esquecimento também. Vamos lá, Badia, fala aí o que você. Então, essa história aí que você falou, porque desse esquecimento, porque a gente vai lembrando das coisas aos poucos, conforme nós temos a capacidade, né, de suportar essas lembranças. Porque ele já viveu muitas vezes lá, mas as outras voltas dele também, assim como a nossa, não deve ter sido fácil. Se ele que está nesse patamar já, que desenvolveu a questão, que ele teve a capacidade aqui no planeta Terra de fazer algo maravilhoso dentro da ciência, quanto médico, mas e nas outras vidas ele deve ter sido mais pregresso ainda. Se nessa vida que ele já tinha feito tudo isso aqui, só pelo desconhecimento do mundo espiritual ele sofreu tanto, nas outras vidas deve ter sido muito traumática também essa volta. E outra coisa, existe aquela questão também, né, que assim como cada existência que é única, diferente uma da outra, essa volta também é diferente uma da outra. Por quê? De acordo com o conhecimento, por exemplo, da forma que eu imagino as coisas, da forma que eu saio daqui, é do jeito que eu chego lá do outro lado, né? Quer dizer, nas outras vidas, ele deve ter ido para um lugar talvez muito mais parecido com aquela casa que ele teve aqui na Terra também, do que dessa vez, que ele já foi para um outro lugar, diferente também, porque ele já era uma pessoa diferente, que já tinha, né? Por exemplo, não é o nosso mental que cria a nossa realidade lá do outro lado. Então, cada vida é uma vida diferente, tanto aqui como lá, eu imagino, né? Ele vai continuar, inclusive, com esse assombro dele, né? Ele vai descrevendo esse nosso assombro aqui, porque ele continua, né? Deleitava-me agora a contemplação, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas. Desculpe, Márcia. Foi não. Desculpe te interromper, mas acho que é o contrário, né? Ele deu uma ideia assim, mas nós temos que pensar o contrário. Aqui é que deve ser uma cópia piorada de lá, né? Sem dúvida, concordo. Ele falou assim que o plano espiritual é uma cópia melhorada da Terra. Provavelmente aqui é que é uma cópia piorada de lá, né? Piorada de lá, concordo. Totalmente, você encaixou bem certo. Quase tudo melhorado a cópia da Terra, porque a ideia dele, no caso, era, nesse dia, provavelmente era essa, porque ele achava que lá era a cópia daquilo, mal sabia ele. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A perplexidade continua, né? E se apontou o ponto aqui deste slide.
Aí ainda ele achava que o mundo espiritual era uma cópia do material. Depois é que ele vai começar a entender que exatamente o raciocínio é o inverso, né? Esses montes coroados de luz me lembrou muito o arco-íris, né? E deve ser um sol maravilhoso, né? Deve ser Então, uma e aí luz o solar sol, cálida, maravilhosa. e o sol deve fazer esse reflexo aí sobre os montes, tipo um arco-íris ali, né? Sim. De energia. Deve ter muita coisa Aurora maravilhosa. arboreal, né? Deve ser mais ou menos isso. Mas, então, eu fico pensando porque, de acordo com o conhecimento, gente, daquela época também, né? Porque nunca se deslumbrava um lugar dessa forma, ou era um céu que você ficava lá com asinha lá junto com os anjinhos lá, tocando uma arpinha lá, curtindo uma arpinha, ou você ia para o fogo do inferno. Então, gente, não tinha essa coisa que a gente hoje ouve falar de como que é, né? Esse conhecimento todo que a gente tem. Então, era muito estranhíssimo mesmo para quando chegasse lá do outro lado, por conta desse conhecimento que ainda existia na Terra. E hoje, né, muitas pessoas ainda não têm noção de como ela ainda, grande parte da população mundial aqui do nosso planeta Terra, ainda não tem essa visão de como que ela é do outro lado. Quantos ainda hoje não se espantam por conta dessa falta de informação, né? Pois é, já fomos e voltamos tantas vezes, né? Aí, continuando aqui. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagem, essa palavra aqui é policromas ou polícromas. Eu não consegui achar na internet uma diferença. Se ela tem um acento, se ela é paroxítona ou se ela é policromas mesmo. Vocês me corrijam se eu estiver lendo errado. Cruzavam os ares e, quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Continua o total deslumbramento, né? E ele vai descrevendo, porque ele é poético, ele é todo lírico, ele é gracioso na sua forma de escrever aquilo que ele vê, que é uma das características de André Luiz, que o próprio Emmanuel enaltece, né? E ele vai descrevendo poeticamente aquelas coisas, aquilo que ele vê, os animais, as flores, os edifícios, e tudo isso vai num encantamento, vai num crescendo para ele, né? Achei bem legal. Não sei se a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas esses animais, essas plantas, eu sempre pensei assim, que elas podem ser manifestação de várias coisas, né? Seriam já, por exemplo, os animais, é o perispírito de animais que desencarnaram, é uma possibilidade, tá? É a primeira, número 1. A segunda, são animais que estão se desenvolvendo lá no plano espiritual, porque essas plumagens policromas ou polícromas, não sei também, possivelmente aqui na Terra é difícil, desse jeito que ele está descrevendo aí. Seriam, então, animais que estão se desenvolvendo lá dentro do plano espiritual, né? Estão adquirindo fogo. O perispírito dessas aves está adquirindo uma forma diferente devido à energia lá. Uma identidade, né? As plantas também, seriam o perispírito dessas plantas ou seriam plantas, o que vocês acham? Bom, eu acho que existe plantas que não existem aqui no planeta Terra, né, em outros lugares, porque eu falo assim, porque uma vez, por exemplo, eles pediram para que eu tratasse os olhos de alguém com uma rosa azul lá de Andares, né, Antares, né, desculpa, de Antares. Então, eu acho que existem plantas que não existem aqui. E até existe eu não sei onde que eu estudei isso, que fala assim, que essas plantas que existem em outro local, nessas colônias, em outro lugar, tem planta que fala que jamais queria nascer aqui na Terra,
por conta de elas serem maltratadas aqui, né? Porque aqui você vê que as pessoas ainda pisam em cima delas, quebram os galhos delas sem nenhum tipo de pudor mesmo, né? Como se elas não existissem, como se elas fossem nada. Então, eu acredito que tem, que não é, e até pelo fato que se você vê que numa determinada região tem uma planta que não tem na outra região, né? Então, eu creio que existe nesses outros planos planta que não existe aqui mesmo, né? Então, E mas até, essa era, por exemplo, é uma planta comum aqui na Terra, era, né? sim, essa é. E as flores. Então, essa era, será que é o perispírito de uma era? Uma planta daqui, será? Pode ser, né? Ou duplo, Pode ser. não sei, não saberia te dizer. Ou duplo, né? Pode ser, e outra coisa que me veio agora, né? Às vezes tem umas coisas, uns alfinetados na mente da gente. Por exemplo, lá o Henrique, aquele senhor que prepara os remédios, ele conta que foi trazida para o planeta Terra uma árvore para curar o câncer. Até ele fala que nem todo mundo tem acesso a essa planta, porque ainda não, nem todos ainda têm o merecimento de encontrar, mas ele fala, né, que foi trazida uma árvore no planeta Terra justamente para a cura do câncer, né? Aham. Então, Outra coisa que eu penso, eu esqueci de falar terceiro para vocês, que é o seguinte, isso aí ser uma construção mental da população. Quantos animais eu não sei, mas quantas plantas sim, porque tem uma passagem no outro livro, Os Mensageiros, que eles começam, o instrutor pede para eles começarem a imaginar numa tela assim, que eles iam receber, vocês lembram disso aí, né? Eu lembro isso, desse. Aí eles começaram, até onde eles começaram a pensar, e aí formou imagens de plantas, de flores e tal. Outra até do coisa jardim que da eu casa acho, dele, né? eu acho Ele que muitas começou a dessas mentalizar o plantas jardim da casa dele. pode ser construção mental, vamos dizer assim, se tivessem jardineiros ou arquitetos lá, né, que fazem especificamente esse cuidado, né, de construir com energia ali e tal, é uma outra possibilidade, é um campo até para a gente pensar, estudar depois no futuro, mas eu não tenho resposta para isso Uma agora. boa pergunta. Até Exatamente. pelo fato que lá no Hospital Esperança, por exemplo, né, Eurípides Barçanufo, que é responsável lá, existem os lírios lá, né? E para mim, Eu vejo que a criação coisa mental mais deles maravilhosa mesmo. é o tal do lírio, com o perfume sensacional. Sou apaixonada por lírio. Esse aí eu gostar desse lírio, que é um lírio gigante, hein? Você viu? A Mauri que ia adorar, porque ele gosta de Ele lírio gosta. também. Vamos continuando, então. Vamos lá, vamos adiante. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. É galinha mesmo, né, gente? Galinha, frango, Eu animais acho, domésticos, eu acho que cachorro. cachorrinhos, gatinhos, viu? Papagaios. Animal doméstico, devia ter um monte de galinha correndo lá, alguma coisa assim, né? Deve ser assim que eu tô imaginando. Senão eu não ia falar doméstico. Porquinho também serve, Da Índia. porquinho. Exatamente. Animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, que ele continuava nas lutas introspectivas dele, né? Perdia-me em indagações de toda parte. Eu fiquei imaginando nós, né, Paulo, eu, você, a Abadia e todo mundo ali, a Mauri, com aquele monte de aquele próprio ponto de interrogação pesando, que nem uma bigorna em cima da cabeça da gente, com aquele monte de conjecturas e quantas perguntas a gente gostaria de fazer. Coitado do Lívias, né? Verdade. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual, porque ele ainda não conseguiu entender que ele está numa situação parcialmente material, que ele não é, ele está num mundo ali que não é totalmente evoluído, que existe uma componente material denso ainda nessa faixa vibratória onde ele se encontra, né? Mas exatamente por isso, né? Porque não tinha conhecimento disso aqui, né? É isso mesmo. Vamos só passar mais uma, quer ver? Ó. Não tinha, entre aspas, né, Abadia? Ele tem porque ele viveu outras vidas nesse. Sim. Aí, Mas eu nessa existência ele não tinha. Eu concordo com a observação de vocês dois, eu acho bem correta. Tipo,
a gente tem o esquecimento, assim como esquecemos para vir, esquecemos para voltar, a gente tem ainda, a gente se encontra numa fase, por mais que a gente já tenha ido e vindo, muitas vezes, a gente ainda está numa fase inicial da nossa evolução como seres, como filhos de Deus, ok, concordo, mas esse susto, eu falo, meu Deus, ele já é tão inteligente, ele já é tão experimentado, até quando nós vamos nos chocar com as coisas ainda, né? Sim. Porque a gente não é neófito, né? Mas vamos lá. E até pelo fato que na outra, quando o Paulo fala quantas vidas ele já viveu, mas nas outras ele deve ter ficado num lugar muito diferente desse aí. Então, Já era bem mais abaixo, provavelmente, né? Aí Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Aquilo que você falou, né, Badia? Já voltou em tantas circunstâncias diferentes, como ele diz aqui. São múltiplas as condições que se apresentam, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? E deve ser cada vez um choque, cada mergulho. Porque muitas vezes, por exemplo, você vê que tem pessoas que ainda estão vivendo como reis e rainhas em determinado lugar, ainda tem os escravos, tudo isso lá no astral. Então, ele provavelmente estava vivendo um outro mundinho parecido com aquele que ele vivia no planeta Terra, nas outras encarnações, talvez, né? Não sei, né? Como é que vocês entenderam? Como que vocês entenderam essa parte aqui? Como existem planos inúmeros aqui na carne terrestre? Como que existem planos inúmeros aqui na carne terrestre? Eu acho que é condições de vida mesmo, eu acredito. Eu, por exemplo... Planos, né? Planos. São planos. Tipo, você fala plano espiritual, plano terreno. Como que seriam esses planos inúmeros para nós aqui na carne terrestre? Pelo menos na minha humilde concepção, o que eu imagino que seja, por exemplo, as múltiplas possibilidades de condições e qualidade de vida que a gente tem, por exemplo, numa mesma cidade. Você encontra vizinhos que têm vidas completamente diferentes de condições, por exemplo. Eu não sei o que é uma falta de água, não sei o que é uma falta de eletricidade, não sei o que é uma geladeira vazia. Então, a minha realidade, meu mundo se plasmou dessa maneira. Já para outras pessoas, chove e vira um rio dentro de casa. E as realidades são muito chocantes, né? A carência de tudo, a falta de tudo. Então, eu acho que isso deve traduzir uma mensagem. Pode ser. Diferente. Só que essa palavra plano, ela tem um contexto na obra do André Luiz, que plano é dimensão, sabe? Existem planos inúmeros, mas eu também vejo por aí, porque é aquilo que eu até falei para você sábado, Paulo, que estava conversando, falando, existem muitas regiões aqui no planeta Terra que a gente está vivenciando, que a gente vai lá, o trabalho que a gente faz mesmo, que são, na verdade, não é nada mais, nada menos que umbrais aqui no plano físico, né? Porque as regiões, cada um tem aquele seu mundo, o plano que é para aquelas pessoas, para a vivência, para a experiência, das pessoas, para o crescimento de cada uma, são mundos muito diferentes. Existem aquelas partes, eu falo isso para o Adão concorda com isso também. Existem regiões aqui que são umbrais, na verdade, aqui na matéria física. Sim, ainda. Verdade, concordo. Essa é a ideia que eu estava tendo aqui. Você sabe que tem um médium lá na Guadinha, que ele é médium, como é que chama? Que sofre, tem uma palavra para isso, mediunidade sofredora, não, mediunidade castigada, não, esqueci. Bom, não sei. Mediunidade. Aí ele tirou foto, você acredita, Márcia? Tirou foto do cara que estava perseguindo ele, o espírito estava perseguindo. Sério. À noite. De tão denso que o negócio é. Tão denso, ele tirou foto, me mostrou assim, apareceu com o olho e tal, tão denso que era. Então, é isso aí que a Badia falou mesmo, assim, isso que eu estava pensando, que é ali, esse plano, assim, é tão sutil, são vários planos aqui, que praticamente é como se estivesse aqui na carne mesmo. Porque a gente vive em dimensões, na verdade, né? Então, aquela pessoa está tão próxima daquela dimensão lá daquele outro, né?
No interior de São Paulo, nós somos de Lucélia, interior de São Paulo, meu irmão disse que às vezes eles juntavam aquela meninadinha, cidade de 5, 6 mil habitantes, e ficavam andando de madrugada e saíam das festinhas e era tudo meio, assim, muito vazio. Aí um dia disse que eles sentaram na beira da linha do trem ali, não sei de onde eles estavam indo, para onde eles estavam vindo de madrugada, disse que passou um monstro do lado deles, correndo, como se fosse o que eles chamariam de descrever, parecido que seria um lobisomem, uma coisa assim, mas uma forma animalesca, muito grande, imensa, curvada, todo peludo e correndo. Uhum. E não foram todos que viram. Eles estavam em 4, 5, acho que são 2 ou 3 que conseguiram ver, os outros não perceberam. Então, é aquilo mesmo, né? Então, muitas nuances, né? Uma transição, né? Uma transição na nossa face ali, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Aí vamos começar a ser André Luiz, como é André Luiz, né? As lamentações de novo. Vamos começar com as lamentações. Quem se identificar, não conte para ninguém. Eu sempre, de vez em quando, eu me identifico tanto com ele, falo, meu Deus, ele sabe tudo da natureza humana. E ele já estava ali algumas semanas, internado, e como que ninguém tinha ido visitá-lo, né? Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, no outro tempo, me haviam precedido. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Assim mesmo é aquela história, né? Você pode olhar para uma parede maravilhosa e ver aquele pontinho preto, reclamar dele, você pode... Mas eu falo para você, Márcia, olha, eu tive internada 11 dias no hospital, aqui no plano físico, claro. E para mim, a maior felicidade do mundo é quando eu recebi uma visita, porque era muito triste, muito difícil ficar dentro daquele quarto sem poder sair, com nenhuma visita. Você imagina lá do outro lado, o cara sem o corpo físico, sem saber onde ele estava. Ele fala ali num parque de saúde, ou seja, ele pensou assim, estou num spa, né, para dar uma descansada, deve ser isso, e ninguém veio me visitar. Não é fácil, eu falo para você, porque eu já tive essa experiência. É muito difícil você ficar, porque quando você está assim nesse processo de enfraquecimento, por exemplo, no caso meu era corpo físico, mas ele é a questão do corpo, né, menos denso, é muito difícil você ficar ali, sabe, naquela solidão, sem poder sair dentro daquele quarto e ninguém ir te visitar. Para mim, a maior felicidade do dia, quando chegava perto da visita, eu ficava olhando para aquela porta, para ver quem é que ia entrar naquela porta para me ver. Por isso que daí a importância da visita aos doentes, né? Sim. Não é só fazer a prece, mas fazer a visita, ir lá, fazer a visita, né? Agora, o único dia que eu fiquei internado, eu fugi do hospital. Falaram que ia ficar internado, eu peguei, ó. Vou ali, já venho. Mas, olha, esses 10 dias, 12 dias de dengue aqui, vamos respeitar, amigo. Não é fácil, não. Eu fiquei sozinha em casa, meus filhos trouxeram tudo que eu precisava, me deram toda a assistência. Lembrou da pandemia, Márcia? Hã? Lembrou da época da pandemia, assim? Lembrou um pouco da pandemia? Na verdade, na pandemia, eu fiquei 4 dias sem trabalhar. Nessa pandemia inteira. Eu trabalhei mais do que nos últimos 2 anos. E na dengue, você ficou 12 dias? Eu estou há 12 dias. Eu vou voltar a trabalhar amanhã só. Não dei conta. Essa dengue foi... Por incrível que pareça. A sensação de atropelamento múltiplo, sabe? O cara foi e voltou, assim, várias vezes. Mas é isso mesmo. Essa falta de apoio mesmo é muito difícil mesmo. Eu fiquei 9 dias uma vez internada com meu filho que sofreu um acidente de moto, e um dia estou na corredor e converso com um rapaz que vem vindo de muletas, e eu fui lá e falei, aí, como é que você tá? E tal, eu tive um acidente e tal. Eu falei, o que aconteceu? Há quanto tempo você está aqui? Ele estava lá 9 meses. E eu fiquei 9 dias e quase a gente
quer morrer de estar naquele lugar. Pensa, 9 meses internado, meu Deus. E a gente só tem ideia quando experimenta, nem que seja uma gota daquilo que o outro está vivendo. Mas ele passou anos no umbral, naquela situação. Você imagina a dor muito grande, é muito tempo para poder recuperar isso, gente. É. Ele não sabe, né? E o pior é que ele não lembrava disso. Quer ver? Vamos continuar aqui, ó. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não pensa que estás esquecido? Pensa que está esquecido? Sim, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora, não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasso. Quer dizer, ele já estava incomodado, falou, meu Deus, será que ninguém aparece, ninguém me vê? Os pais, e ele não ainda tinha conseguido identificar toda a ajuda que ele tinha recebido já da mãe, né? Aí a resposta do nosso amigo Lísias. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe eu tenho ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse materno a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Foi aí que ele tomou contato com essa realidade. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Lísias também não ajudava muito, né? Porque ele ia na canela, né? Ele era carinhoso, ele era amigo, ele era querido, mas não tinha eufemismo com Lísias. É, verdade. Lísias era sincero. E essa questão, olha, de mudança de planos aí da mãe dele para vir até ele, deve ser a mesma dificuldade de uma materialização. Não é assim, agora ela pensou que vem aqui, então e aparece aqui para ele, assim, na frente dele. Deve ter condições, eu imagino, pelo menos, estou fazendo uma hipótese pelo que eu já li, assim, de que deve ser um processo extremamente difícil, igual a materialização, tem que reunir condições, tanto é que vocês lembraram daquele telão que eles tiveram que se preparar para ele se materializar lá, lembra dessa passagem? Lembro sim. Era um rapaz, um senhor, que parecia que já fazia, acho que uns 800 anos que não encarnava. Isso. Então, a mãe dele, aí ele vai falar, está num plano mais alto, para ela vir aqui, ela devia ter vontade, mas não é uma coisa assim de vir aqui, chegar aí, abraçar e tal, não tem condição. São outras dimensões, igual a dimensão terra e plano espiritual, assim que eu imagino. Sim, e até o Carlos Bacelli, ele fala nisso como, ele dá um exemplo como se nós fôssemos um foguete, né, que foi lançado para o espaço. Cada dimensão que você passa, você perde uma parte daquela, né, até ficar só aquela cápsula. Então, ali ela já tinha, né, perdido aquela questão de ficar ali naquele Eu nem plano. decolei, eu não perdi nada, porque eu nem decolei. Está tudo aqui ainda. Olha, eu não perdi E aí, o que acontece? Foguete, porque eu nem decolei ainda. Então, e o pai dele, na verdade, estava lá no umbral, né, ainda, num sofrimento, num tormento, né, até nessas, quer dizer, ele saiu do umbral antes do pai dele. Mas o que eu imagino, por exemplo, a mãe dele, para falar com o Clarencio, deve ser a coisa mais fácil do mundo. Porque eles têm uma faixa de sintonia, eles estão numa mesma condição espiritual, acredito eu. Isso. Já falar com ele, que ele sequer havia, devia ser uma coisa bem difícil, né? Porque ele não apresentava condições ainda, né? Então são muitas perguntas, assim. Levantou uma questão interessante. Parece que o Clarencio, ele tem um trânsito fácil para todo lugar. Ele pode ir lá onde o André Luiz estava, num umbral mais profundo, ele pode ir lá num plano maior, ele tinha essa permissão, essa prerrogativa, né? Essa prerrogativa, exatamente a palavra que eu estava procurando aqui. Ele tinha, então é uma pessoa muito especial nesse ponto de vista, né? Ele devia ter condições, assim como um médium, vamos dizer assim, que tem facilidade de se desdobrar e não sei o quê, de se materializar não sei aonde, não tem médium que se materializa não sei aonde, ubiquidade, né, que se materializa não sei aonde e tal. Então, Clarencio, vamos dizer assim, podia ser uma espécie de um médium desse aí, de
lá no plano espiritual. Acho que a condição que a própria evolução acho que confere, né? Porque ele é um ser evoluído, né? Ele é um dos mais evoluídos do nosso lar. Concluindo aqui, ele diz: eu tinha os olhos úmidos, porque afinal de contas ele ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Isso o chocou, né? Quando eu li esse trecho, eu também fiquei chocada. Porque, para quem está começando a ler o livro e nunca leu, eu era muito jovenzinha ainda, aquilo foi um susto muito grande, e você, pelo desenrolar da história, você imagina que passaram-se algumas semanas, alguns meses, vamos dizer assim. Quando você chega lá, e você mesma, como leitora, se assusta tanto quanto a André Luiz, eu me assustei quando eu vi, falei, meu Deus, ele passou 8 anos e nem viu. Aí ele diz, né? Desejei conhecer os processos de proteção imperceptíveis. Ele percebeu que ele foi protegido, né? E esses processos, ele sequer se deu conta deles, né? Mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. Mas você sabe, Márcio, que esse 8 anos não é como 8 anos aqui. Mas eu acho que ele quis dizer... O tempo, ele vai falar mais para frente nas obras do André Luiz, o tempo lá tem um cálculo diferente daqui, sabe? Acho que não é a mesma coisa. É uma outra dimensão que o tempo tem uma contagem diferente. Mas se a gente observar, por exemplo, quando ele conseguiu ter permissão para voltar a ver a família dele, os filhos, que eram pequeninos, quando ele desencarnou, tinha inclusive um bebê, já estavam todos jovens já. Eles já tinham passado, por exemplo, ele começou a trabalhar, depois claro. Né, que ele conseguiu voltar. Eles já estavam bem adultos já, né? Mas, enfim, eu acho que, desde concordo com você, uma grande diferença nessa contagem de tempo, realmente deve haver alguma diferença. Mas é muito chocante você perceber o quanto se perde de tempo com essa nossa incapacidade de observar, né? Esses 3 últimos slides aqui, o 10, o 11, o 12, o 10, são sensacionais. Então, a gente vai e volta neles, quanto vocês acharem interessante. Eu não consegui dividir esse aqui em 2, apesar da letrinha ter ficado menor, porque eu acho que é um contínuo. Tem uns que não dá para dividir, eu também não consegui dividir muito. Difícil. Mas vamos ler, se precisar, a gente para. Tá. No dia em que você orou, né, continuava Lisas, com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossa rogativa para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Deste modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então, olha que parágrafo. Deus não precisa das nossas penitências. Nós precisamos. Essa primeira parte... Nós façamos nada para que ele nos ame. Sim. Mas a gente precisa desse exercício para que a gente chegue até ele, para que a gente seja aberto. Porque, olha, eu achei tão maravilhoso isso. Verdade. Essa primeira parte é muito interessante quando ele fala da questão do choro, mesmo das lágrimas, que elas são diferentes, ou seja, aqui, essas lágrimas que ele estava derramando já era para limpar a dor que ele trazia na alma, já não era de revolta mais, mas tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós precisamos, né, limpar tudo isso. É como quando a gente está conversando com uma pessoa que está com uma dor muito intensa, e quando ela chora,
ela começa, é como se uma luz tomasse conta do coração dela, ela já começa a ver a vida de uma outra forma, ela já começa a ver uma perspectiva de algo. E isso que estava acontecendo com ele, porque se eu ficar com aquilo guardado, falar, não, que agora eu estou bem, que estou aqui com seres maravilhosos e outras coisas, quer dizer, aquilo aí vai ficar guardado dentro dele, né? Então agora ele precisa, através dessas lágrimas, limpar toda aquela dor para ele poder usufruir de tudo isso que ele está recebendo nesse momento, né? E fala assim que essa questão exatamente das preces, né? Por exemplo, é aquilo que fala, às vezes a pessoa fica aqui chorando também, revoltada, fica por que que fulano foi agora, por que que Deus levou fulano, por que que não sei o quê, porque eu não vivo sem o fulano, não sei o quê, quer dizer, ao invés de você estar ajudando com as preces para a pessoa que está passando por uma situação difícil de transição lá do outro lado, eu estou, esse é egoísmo meu, né, porque eu estou aqui dificultando mais ainda a vida daquela pessoa que eu digo que eu amo tanto, né? Porque eu realmente amo aquela pessoa, eu vou querer o melhor para ela. Quando minha mãe estava naquele período terminal, isso foi muito, assim, um aprendizado muito grande, que eu, assim, exercitei bastante essa questão. Às vezes eu ia para a farmácia comprar remédio para ela e eu pedia para a Mãe Divina, olha, Mãe Divina, se for a sua vontade, leva ela. Se não for, que ela fique. Quantas vezes eu ia chorando para a farmácia comprar o remédio para ela e pedindo, sabe, para Deus, que se fosse possível, que fosse, se não fosse, que ela ficasse, mas eu, né, você vê aquela dor daquela pessoa, é a mesma coisa, a gente tem que pensar que o outro, quando sai daqui, ele vai estar numa dor muito grande para fazer essa passagem, e aí eu ainda fico acrescentando uma dor junto com aquela que o outro já está passando ainda, dizendo que eu não vivo sem a outra pessoa, que como é que eu vou viver junto, sem, né, aquela pessoa, fica aquela questão de, claro que todo mundo, né, é humano, que todo mundo sente falta do outro, que é difícil, é muito difícil a separação, não é fácil, mas tem que ser de uma forma, né, que você olha para a questão do outro também, né? Isso é muito interessante, a gente está ali fazendo a prece, mandando energia boa. Existe aquela questão lá daquele livro lá de Violetas na Janela, né, que fala muito bem sobre isso, daquelas pessoas que não conheciam, né, a doutrina e que ficava ali, né, pedindo, até pedindo coisa, né, para o outro que estava lá do outro lado, achando que o outro ia poder ajudar, sendo que aquela pessoa precisava de ajuda. E olha que interessante, ó. Deus não precisa, o Pai não precisa de nossas penitências. Deus nos ama incondicionalmente, independente de qualquer situação que nós não tenhamos presente, né? Mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. E aquilo que a gente estava falando, Paulo, Clarence não teve dificuldades em localizá-lo, ele afirma, né? Atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora. Já você demorou muito a encontrar Clarence. Como também sequer não viu Clarence, sequer não viu a mãe, né? Que estava a auxiliá-lo também, né? Exatamente. Exatamente. E aí, ele continuando esse trecho, que para mim foi o mais importante de todo desse capítulo, ele continua. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Aí, resposta, não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Aí ele ficou chateado. Como assim a minha mãe não trabalha só para mim? Observando o meu desapontamento, acrescentou o fraterno, né? É ainda o egoísmo de filho, não sei se vocês já observaram isso, né? O filho, por mais que vocês tenham 1000 atividades, ele sempre se acha, sempre em primeiro lugar na sua vida, primeiro, segundo, terceiro, 20º lugar ali, e como que você vai ter outras incumbências que não seja centralmente ele, né? Observando o meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões.
mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Pelo que eu me lembro, a mãe dele não vem, né? Ele que vai num sonho, né? Não, a mãe dele vem. Não, ela vem, sim. Ela vem? Ela vem. Ela vem. Ela vem. Mas isso, o que mais me chamou essa atenção foi isso aqui. Ela habita esferas mais altas, onde trabalha, não somente por você. Né? Veja bem, meu filho, né? Vocês se lembram daquele MSN que tinha? E eu tinha um MSN desse no meu computador, eu estava trabalhando no consultório e meu filho estava estudando fora. E eu esqueci de tirar o som, e ele fazia um barulhinho, ele fazia pirão, 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 né? De repente começou, pirão, 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 uns 15, assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu terminei o procedimento, eu sentei na frente do meu computador, quando eu abri a aba, estava assim, mãe, 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 mãe. Meu filho chamando umas 20 vezes seguidas, assim. Quer dizer, eu não tinha nada mais para fazer na vida, a não ser parar de atender meu paciente e atender o fofo da criatura. Mas tá bom, vamos lá. Aí, só para ler esse último, depois a gente volta a discutir a respeito, e ele continuou, né? Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne e generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Quer dizer, mais explicativo que Lísias não há. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Eu acho genial, achei genial essa finalização aqui. Porque, veja, ó, gente, desejar, todo mundo sabe, a gente deseja. Agora, saber desejar, como ele disse, é uma vontade ativa seguida de um trabalho persistente, de uma ação persistente e um merecimento. Né? Você tem que, dando que você recebe, não tem o que fazer. Essa é a lei. Quero ouvir de vocês aí. Agora, ele praticamente estava a caminho das 3 realizações, né? Ele desejava, ele estava aprendendo a saber desejar, agora ele tinha que merecer, né? Exatamente. Mas é um excelente capítulo, né? Excelente capítulo. Agora, o merecimento dele deveria vir dele dar esses passos, melhorar a condição dele também, né? Acho que esse trabalho aí, eles deixaram ele aí para ele melhorar as condições, até que a mãe dele tivesse condições de... A questão da vibração também, né? Ele tinha que fazer a parte dele, que era melhorar a vibração dele, para ele poder, né? Também essa forma que ele fala aí de saber desejar, né? Porque enquanto ele estivesse nessa situação aí mental dele, ele não ia ser muito difícil para ele se conectar também com ela. O que eu mais, esse é mais para frente, mas o que mais me chocou nessa mãe dele foi ela estar ainda pensando em voltar numa encarnação com o pai e as 2 amantes do pai, como filhas. Isso eu achei de uma grandeza, né? Uma grandeza que eu não daria conta, meu Deus. Porque pensa, o que essa mulher vai ter em comum com esse homem, meu Deus do céu. E com essas 2 pessoas, é muito difícil. Mas às vezes tem, viu, Márcia? Será? Não acredito em coincidência, não. Essas coisas podem vir, assim, de 2.000 anos, 3.000 anos, não acredito nessas coisas. Acho que tem coisas lá para trás que nós deixamos de fazer. As pessoas não entram, assim, de graça na vida hoje. Aleatoriamente, né? Não entram.
tem coisas, não tem aquela história, tem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que existe, sabe o que eu acredito? Que existem conexões muito mais para cima. A Badia acho que sabe me explicar melhor isso aí. Os mestres dos mestres dos mestres do karma. Então, lá para cima. Eles devem conseguir fazer conexões assim de milhares de anos, de fazer essas ligações, né? Tem os mestres do karma? Sim. Então, os mestres do karma, mas não são, por exemplo, o Clarencio é um mestre do karma, mas eu diria assim, que ele é um mestre do karma aqui, mais aqui do nosso dia a dia. Eu acredito que outros são mestres do karma, mas assim, num nível muito superior que vai conseguir fazer essa conexão mais ampla até de vidas, Márcia, assim, de um planeta, por exemplo, eu migrei para cá, tá? E os outros que ficaram lá, no outro planeta? Vamos dizer que eu fui... Exilados por Amor, são uma trilogia. Exilado, tá. Exilados por Amor, e são 3 livros em sequência, mais ou menos. Então, Márcia, tá, mas eu estou exilado 7.000 anos, que mais ou menos, né? Que alguns já estão exilados aqui, de um outro planeta, lá não sei quanto. Quem que faz essa conexão kármica entre minha, aqui nesse planeta, com esse outro planeta, bilhões de anos-luz distante? Não é o Clarencio. Concordo. Sim. Tem que ter uma organização maior, uns mestres do karma, sei lá, uma situação os maior. senhores do karma, né? Tem os senhores do karma, que é eles então, que lidam com a nossa contabilidade. Eu falei tudo isso para falar assim, por isso que eu não acredito que essas pessoas, às vezes, não tem nada a ver com a gente, que entraram na nossa vida assim, que ela tem a ver, não sei, eu acho que não existe coincidência na... Posso estar errado, não sei. Não, de eu acho repente, que está certo. Nada é por acaso. Vocês lembram daquela história do Camilo Chaves? Sim. Escreveu aquele livro, Semíramis? Aham. Que era 3.000 anos depois, né, Márcia? Exatamente. 2.700 anos depois, 2.700 anos depois. Ele desencarnado como uma pessoa maravilhosa, quem foi buscá-lo foi Bezerra de Menezes. Ele morreu cego, né? Ele tinha problemas de vista. Morreu cego não, ele morreu e não conseguiu ver a edição do livro dele. E aí, 40 dias depois dele desencarnado, recuperando maravilhosamente bem, começou a escutar choros e gritos e dores e lamentos e xingamentos. Aí foi perguntar para o Bezerra falou, são os babilônios. Ele, que babilônios? Os babilônios que você cegou. Aí ele foi recuperar a memória dele, ele tinha sido um grande líder daquela região, e ele desenvolveu o bidente, porque quando eles furavam os olhos dos... Exatamente, eles tomavam posse daqueles escravos, eles tinham que furar os olhos para cegar os escravos, para não ter que dar 2 estocadas. Eles desenvolveram o bidente, porque dava uma estocada só, já cegava os 2 ao mesmo tempo. E ali ele foi perceber que ainda muitos estavam numa caverna há 2.700 anos, ainda em choro, em sofrimento por aquilo que tinham passado. Quer dizer, é chocante isso para a gente, né? Realmente, você está certo, Paulo, é isso mesmo. Enfim, não é aleatório. Desculpa. Maravilhoso, hein, esse capítulo, né, Márcia? Deu para a gente conversar bastante. Sim. Não sei se o João está aí faz dia, ele está fechadinho aí, não comenta nada. Será que o João só ligou? Será que o João ligou e foi dormir? Ô, João. Não, estou aqui bem atento. Tá. O João está quieto no toco ali, ó, bico no toco. Só ouvindo vocês aí, muito obrigado pelos ensinamentos. Mas, pelo amor de Deus, contribui aí de vez em quando. Sabe bastante, tem que falar, tem que ensinar a gente aí também. Não tem nada para ensinar, não, tem mais só uma... Imagina, que é isso. Estou muito atrasado em relação a vocês. Não, fala isso não, cara, pelo amor de Deus. Muito, muito atrasado, prefiro ouvir. Tá bom. Acho que dá para encerrar a gravação, né, Márcia? Você faz a prece final para a gente encerrar, depois, então, tá. Se quiser conversar mais. Tá. Agradecemos, então, ao Pai Todo-Poderoso, essa oportunidade maravilhosa de estarmos todos aqui, reunidos em seu nome,
com essa motivação deliciosa do aprendizado, desse ambiente fraterno e carinhoso com os amigos, e todo esse aprendizado que André Luiz nos proporciona. Obrigada, Senhor, que nós possamos voltar a semana que vem, conforme a tua vontade. Obrigada.